Olá, graça e paz. Hoje, Romanos, no capítulo 4. É maravilhoso a gente ver a forma como Paulo argumenta e ele faz as conexões entre o passado e o presente de sua época, né? O presente no qual ele estava ali vivo. Como ele faz a conexão entre antes da lei, desculpem, antes da lei, a vinda da lei e a graça. A argumentação é poderosíssima. Até eu mesmo fui procurar algumas coisas que eu falei assim, não, será que ele entendeu? Será que ele entendeu corretamente isso? Será que não falhou nesse ponto? E eu fui buscar. Eu disse realmente ele tinha uma precisão fantástica naquilo que ele estava tentando dizer e argumentar. Obviamente, claro, porque foi pelo Espírito Santo. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no texto da Nova Aliança é que é algo fatal, né? É algo determinante. Jesus nos leva de volta ao Gênesis. E Paulo e os apóstolos não podem deixar de argumentar sobre a vida do Gênesis, né? E nos conecta a Abraão antes da circuncisão e 400 anos antes da própria lei. E Paulo faz uma argumentação magistral nisso. Mas eu quero destacar no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando ele diz que as pessoas que são da lei, portanto, os que vivem a lei, não eram apenas os judeus, eram os prosélitos também que se convertiam ao judaísmo. Os que são da lei, aqueles que entendem que a lei deve ser vivida em sua integralidade, eles não podem ser os herdeiros da promessa de Deus, porque se eles herdarem, se eles forem herdeiros, a fé é anulada e a promessa é cancelada, porque Abraão recebeu a justificação, foi atribuído a justiça a Abraão em Gênesis capítulo 15, quando Deus fez uma promessa e Abraão não tinha nada, no sentido, não tinha filho, não tinha recebido mais promessas mais definidas, não estava em lugar determinado, já morando, habitando num lugar fixo, ao contrário, estava peregrinando com o que ele tinha e por uma ordem de Deus, ele não sabia de fato para onde ia e ele saiu. E chega no capítulo 15, Deus faz, no capítulo 12 Deus o convoca, né? E no capítulo 15 de Gênesis, Deus então diz assim, olha, não temas, parará, aquela coisa toda que você já conhece, e depois chega um ponto ele diz, a tua descendência será como a descendência, porque Abraão questiona que não tem filho, como é que ele vai ter descendência, como é que ele vai ter herança, como é que ele vai ter a recompensa e o galardão de Deus. E aí Deus lhe promete um filho e lhe promete uma descendência. Neste momento de Gênesis 15, Abraão acredita que Deus vai fazer isso. E quando Abraão acredita que Deus vai fazer isso, é o que Paulo está dizendo, Paulo está usando esta história, né? E quando Abraão acredita, ali é atribuído como justiça, ali ele foi justificado pela fé. Porque ele não era circuncidado, não havia lei, não havia nada, havia apenas uma promessa. E aí Paulo toma esse ponto e diz, olha, se a promessa é para quem vive na lei, se os que são da lei são os herdeiros de Deus, então a fé é anulada, a fé de Abraão é anulada, né? A fé, portanto, de um modo geral é anulada e a promessa também. Porque tudo isso veio antes e Paulo é fenomenal nesse argumento. E aí ele diz, no versículo 16 de Romanos 4, esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Veja lá, como eu sempre tenho dito, a graça está sempre operando. A graça de Deus operou desde sempre. Desde a queda do homem, a graça de Deus vem operando, o favor imerecido do homem vem recebendo misericórdia de Deus, não vem recebendo, não estamos falando de salvação no sentido como nós conhecemos, né? Doutrina teológica, como rebuscada como nós conhecemos, mas a graça enquanto favor de Deus. Deus está agindo, conduzindo homens que nasceram no pecado e está tentando levá-los de volta para ele. Então essa é a graça que está operando o tempo inteiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, não apenas para os judeus e os prosélitos,
mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Gente, isso é fantástico. A fé em Cristo nos conecta a Abraão, a fé em Cristo nos leva de volta ao Gênesis. Sempre disse isso. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando Deus fez promessas a Abraão, o que é uma promessa? Uma promessa não é olha, eu vou te dar este objeto aqui e o objeto já existe. Não é necessariamente isso, não é uma promessa. Vou te dar isso aqui, a pessoa está vendo, ele vai espera receber aquilo que ele está vendo. Mas a promessa é exatamente o contrário. Uma promessa é algo que ainda não existe. Claro, existe na mente de Deus, existe no mundo espiritual, na vontade de Deus, na mente de Deus, mas não existe nesse mundo qual vivemos. Então esta promessa, esse nível de promessa que estamos lidando, com o que Paulo está lidando, com o que Deus lidou com Abraão, né? Não existia, não tinha um filho e não tinha condições de ter. Não havia descendência, muito menos teria condições de ter uma nação nascendo dele. E Deus lhe faz promessas que não existiam. Ele chama as coisas que não são como se já existem. Como ele faz isso? Ele proclama estas coisas que ainda não existem, e nós que recebemos esta proclamação e esta promessa, cremos de que aquilo vai acontecer. E aí, no tempo determinado por Deus, aquilo ocorre. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, vocês conhecem a história, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Como é que ela poderia ter filho? Ela era estéril já. Ela era estéril. Então chama as coisas que não são como se já fossem. Como haverá um filho se ela não pode ter? Quando Deus faz uma promessa, este tipo de promessa, de chamar as coisas que não existem como se já existissem, Deus muda DNA, Deus altera a rota, Deus muda a história, Deus altera destino, Deus muda curso de rios, Deus faz qualquer coisa que precisa ser feita. Deus muda, o mundo se move para que uma promessa de Deus se cumpra e venha a existir aquilo que ainda não existe. Eu creio nisso. Espero que você também creia. E o texto vai até o final, mas por aqui é importante esse nosso pequena conversinha de hoje, essa pequena leitura de hoje, né? Nós cremos um Deus que chama as coisas que não são como se já existissem. É o Deus de Abraão, é o nosso Pai na fé, é o Deus de todos os que creem. Eu creio nesse Deus. Deus abençoe você.